Então, queridos, aquele que não ama não conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus. Quando nós pensamos na perspectiva do lado de fora, do mundo, do que acontece lá fora, parece muito comum nós vermos pessoas que não amam a Deus. Parece muito comum. Mas, queridos, nós estamos tendo crise hoje. Eu não vou falar do lado de fora já é comum. Eu vou falar do lado de dentro, no nosso meio. Pessoas que estão tão tomadas, estão tão atarefadas, estão tão tomadas, sua mente está tão ocupada, e quantas vezes não consegue estar atento aos irmãos, a amar a pessoa, porque o mandamento de Deus, o principal mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante ao primeiro, é o próximo como a ti mesmo. Então nós vivemos numa dificuldade muito grande, porque muitas pessoas sequer se amam. Então, se elas não se amam, elas não têm parâmetro para amar o próximo. Por isso, queridos, nós temos que marchar contra isso, porque nós somos o povo de Deus. E Deus é amor. Aleluia. Deus é amor. Amor é a essência do seu ser. Tudo que Deus faz vem do seu amor por nós, pela justiça, pelo bem, pela verdade. O amor de Deus é tão grande que se reflete em todo aquele que já recebeu Jesus na sua vida. É impossível alguém dizer assim: eu de fato recebi Jesus na minha vida, e não vazar amor por essa pessoa, através dessa pessoa. A partir do momento que nós confessamos Jesus como Salvador e Senhor da nossa vida, queridos, Deus muda a nossa estrutura. Ele muda a nossa estrutura espiritual, e não podemos ser simplesmente mais uma pessoa, mais um no meio da multidão. Nós somos diferentes, porque fomos tocados por algo diferente. Não vamos tornar comum aquilo que não é. Aquilo que é sobrenatural, que é o poder de Deus, é a ação do Espírito Santo. É o que Jesus fez por nós. Amém? Esse texto é o texto que deu origem à pregação. Lá Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 12. Então, do versículo 9 em diante. Então, há uma verdadeira revelação do verdadeiro amor, daquilo que de fato é amor. Do versículo 9 ao versículo 21, aproximadamente 30 mandamentos que envolve a palavra amor, que fala sobre o amor. Então, queridos, nós não podemos estar ausente a isso, porque isso de fato está em nós. O que é que nós temos que fazer? Deixar que se manifeste. Amém? Então, Romanos 12, 9 diz: o amor seja não fingido. Será que existe isso? Bom, se Paulo diz, é porque ele havia discernido que tem pessoas, ele estava escrevendo à igreja de Roma, então ele percebia que havia pessoas que fingiam isso, simulavam isso. Então ele está dizendo, está dando instrução, dizendo que o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Então, queridos, amor fingido, o que é amor fingido? É um amor sintético, um amor artificial, fruto de um coração plastificado. Não é um coração que pulsa, é diferente. É um coração sem emoção, sem verdade. Por isso Paulo detecta isso na igreja de Roma, e ele traz essa instrução: que o amor seja não fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. O que Paulo está dizendo? Amor fraternal, o que é isso?
O amor fraternal no grego, esse amor é o storgê, que é o amor entre família. Que Paulo está dizendo o seguinte: ei, vocês são irmãos, e tratem dessa forma, uns aos outros como os verdadeiros irmãos. Fraternalmente, é isso que ele está dizendo. E ele ainda fala mais o seguinte: não apenas como irmão, mas trate com honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Vagarosos no cuidado. Queridos, às vezes a gente percebe alguém que está necessitado, alguém que está em dificuldade, alguém que de fato precisa de uma mão amiga, precisa de um abraço, precisa, quem sabe, dividir até o prato. A gente percebe isso quantas vezes, a gente percebe, detecta isso, mas vamos pensar: eu vou orar. Não, há situações... Obrigado. Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidado. No versículo 11, no versículo 13, ele já diz assim: acudi aos santos nas suas necessidades. Acudi aos santos nas suas necessidades. 14, abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Queridos, quando a gente pensa aqui, abençoar aos que vos perseguem, às vezes a gente começa a pensar o seguinte: isso aí é utopia, isso não pode existir. De fato, não pode existir. Sem Deus, não. Com Deus, sim. Abençoai aos que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? É que alguém que me persegue, supostamente me persegue, se eu estou discernindo que há uma perseguição, ao invés de eu ficar com raiva e tentar fazer tudo para que essa pessoa se dê mal, eu tenho que agradecer a Deus que Ele está me dando uma oportunidade para que eu exerça benevolência. E essa pessoa que está me perseguindo, ela vai ser abençoada, ela vai mudar de vida, porque eu vou quebrar a rota, eu vou quebrar essa coisa da perseguição. Com o quê? Com amor. Alô? Versículo 15 é terrível. Alegrai-vos com os que se alegram. Queridos, isso é tão difícil. É tão difícil a gente ter, as pessoas, elas terem a alegria no sucesso dos outros. Puxa, eu estou maravilhado. Irmão Demétrio está prosperando. Eu estou muito feliz com você, irmão Demétrio. Que bênção. Glória a Deus. Que alegria. E essa alegria vaza por ele. Sabe? Mas sabe o que acontece na maioria das vezes? Também trabalha feito um animal. Eu começo a colocar começo a colocar dificuldades, começo a colocar problemas, e aquilo ali começa, ao invés de trazer alegria, traz aquela agonia, aquela coisa ruim, sabe, aquele sentimento ruim. Mas o texto é muito claro, e Paulo tinha discernido isso na igreja de Roma. Por isso ele diz: alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram. Às vezes a pessoa, ela toma uma medida errada, ela toma uma decisão errada, e isso gera dificuldades na sua vida, gera angústia, tribulação. E o texto está dizendo que a gente tem que chegar para ela e chorar junto. Não é chegar e dizer assim: eu sabia, eu não disse, porque o normal é fazer isso. Eu não disse, eu sabia. O amor é diferente.
O amor é diferente. Ele 16, sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Ninguém tornei mal por mal, procurai as coisas dignas perante todos os homens. É difícil, queridos, não é fácil não. Por isso a importância de estarmos sempre nos colocando diante de Deus, buscando sempre nele, sempre orando sempre prostrado em adoração, em devoção diante de Deus, deixando que Deus nos domine de forma plena, porque se Deus não nos dominar, nós vamos colocar para fora, queridos, aquilo que nós temos dentro. E é uma coisa interessante. Quantos remidos do Senhor tem aqui? Quantos remidos? Logo você tem Jesus dentro de você. Amém? Amém? Se você tem Jesus dentro de você, você tem dois animais. Você tem um cordeiro e você tem um leão. Alô? A Bíblia fala do cordeiro e do leão. Muitas vezes, queridos, o nosso grande dilema é que a gente confunde as coisas. Na hora que é para responder como cordeiro, a gente responde como leão, aí dá errado. A gente não tem o discernimento. E na hora que é para responder como leão, deixar o leão rugir, aí o cordeirinho fica calado, porque o cordeiro é assim. Em outras palavras, quando for, não vamos falar quando não precisa, responder quando não precisa. Vamos deixar que Deus haja. Amém? Porque no versículo 12, no versículo 18 ainda, ele diz: se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos. Mas no versículo 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Antes, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Não parece ser uma coisa comum. Ora, o cara é meu inimigo, ele está com fome, tome. Quero ver agora como é que ele vai safar, quero ver como é que ele vai se livrar. Sabe, às vezes, queridos, é isso que está no coração da gente. Mas o texto diz o seguinte: se ele tiver fome, o teu inimigo, aquele que quer o teu mal, aquele que quer te derrubar, aquele que quer te passar rasteira, o texto diz: se ele está com fome, vai a ele dar de comer. Essa hora é difícil dizer um amenzinho, né? Vai a ele dar de comer, porque é o que a Bíblia manda, isso é um mandamento. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia.